Bom dia, meu nome é Jéssica Mourão, eu sou biomédica, sou formada desde 2016 e hoje eu vou estar passando essa especialidade para vocês de sistema digestório. Depois, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me procurando, me mandando um e-mail e aí eu vou estar esclarecendo essas dúvidas de vocês. Então, neste momento, eu vou estar colocando em PowerPoint, vão estar acompanhando. Então, vamos lá. Sistema digestório. O que a gente precisa saber sobre o sistema digestório? E não é apenas o fato de eu me alimentar, e sim o que isso engloba dentro do meu corpo. Então, o sistema digestório, nós vemos ele começa pela boca. Por que pela boca? Porque todo alimento ele chega pela boca. E a nossa boca, ela é o primeiro ponto de contato. E nós vamos ver aqui que quando a gente recebe o alimento, o que a gente faz? A gente mastiga. Esse ato de mastigar, eu quebro o nutriente, eu moo, aumentando a superfície de contato para que as enzimas produzidas pelas glândulas comecem a fazer efeito, comecem a degradar para que tire dali o nutriente que eu preciso. Então, aí no desenho, espero que esteja claro para vocês verem, nós temos 3 glândulas aí, não, 3 glândulas, que é a glândula sublingual, que fica localizada abaixo da língua, a glândula submandibular, fica acima da mandíbula, e a glândula parótida, que fica atrás do tubo, do esôfago. E aí nós temos outras partes aí que são importantes. Nós temos a cavidade bucal, nós temos os dentes, como eu falei, eles são responsáveis por quebrar o alimento. A língua, ela é importante porque é através dela que vai passar essas enzimas e vai começar a degradação dos alimentos. E a língua, a gente vê que ela está colorida aí. Cada ponto desse colorido quer dizer que é uma parte sensível da nossa língua. Então, aí, roxo, ponta da língua, quando você quer sentir alguma coisa salgada, é onde você sente primeiro essa ponta roxa. O doce, nós vemos que o doce é um pouco mais lá atrás. Nós temos o ácido. Quando a gente vai pegar uma coisa muito ácida, é os cantos da língua que vai fazer esses sensores que nos ajudam a perceber que tipo de alimento que a gente está consumindo. E o amargo é o fundo da língua. Então, aí nós temos o dente, porque é ele que vai nos ajudar a aumentar a superfície de contato. O dente, ele tem uma classificação. Qual que é? Primeiro, nós temos a coroa, que é a parte que sai da gengiva, que é a parte que a gente vê, e depois a gente tem a raiz. E entre eles, aquela parte que encosta na gengiva, nós temos o colo. E você vê que o dente ele tem o esmalte que protege essas inervações que a gente tem dentro do dente. Por isso que tem algumas pessoas que são sensitivas a calor, a coisas quentes e frias, é porque o esmalte dela não está
protegendo essa raiz do dente, não está protegendo esse sensor que o dente tem. E aí ele sente quando o alimento está doce ou está gelado ou muito quente. Nós temos aí o osso, né? Que é onde que o dente ele se firma, tem a gengiva, mas abaixo dessa gengiva a gente tem o osso, que é o quê? Que é a nossa mandíbula. Mandíbula. Nós temos a polpa, onde localiza ali toda a ramificação, as veias e as artérias. Temos a dentina, que é essa parte mais clara, que fica logo abaixo do esmalte. Então, essa dentina, ela já me permite ter uma sensibilidade maior do meu dente. Então, aqui eu vou voltar nessa imagem. Por quê? Aqui, ela vai me orientar para me entender qual que é o percurso do alimento e como que ele vai ser absorvido pelo corpo. Então, a cavidade bucal, passou a cavidade bucal, nós temos um pouquinho da faringe, mas a faringe, ela é dividida ali apenas um espaço bem curtinho. Passou da língua ali, já deixa de ser faringe e passa a ser esôfago. Por quê? Da faringe é por onde passa o ar. Quando nós respiramos, o ar passa pela faringe e vai para os pulmões. Tanto que tem uma separação, a gente tem uma glote que separa o que se entra comida ou se entra ar. E é ela que faz essa distinção. Para quê? Para que não entre comida, por exemplo, no pulmão, porque o pulmão ele não tem capacidade para absorver comida. Nós temos o esôfago, do esôfago vem e passamos pelo estômago, do estômago nós temos o intestino grosso, não, intestino delgado. Do intestino delgado temos o intestino grosso e do intestino grosso nós temos o reto e o ânus e aí aonde que sai as fezes. Mas eu vou explicar cada parte dele separado para a gente ter um entendimento maior, porque cada parte dessa tem uma responsabilidade, tá? Isso aí dá para vocês verem aí, o pâncreas é que é bem escondidinho, tanto debaixo do estômago quanto debaixo do fígado. E nós vamos estar falando sobre eles. A vesícula biliar também ela fica ali escondidinha debaixo do fígado. Então, como que na hora que eu como, esse alimento chega no estômago? Aqui nós temos um movimento que a gente fala que é movimento peristaltismo, que é o quê? Quando uma concentração, um bolo alimentar chega, aumenta a concentração, e ele vai empurrando, vai fazendo um movimento de abre e fecha. Esse movimento de abre e fecha vai permitir que o alimento passe e chegue no lugar que ele tem que chegar, até o final do sistema digestório. Porém, o que é a diferença aí? A gente pode ver que tem uma camada muscular e uma camada de inervação. Por quê? Porque quando essa camada muscular, que ela é responsável pelo movimento, ela é responsável por guiar a comida da boca até o estômago. Então, ali no esôfago, quando nós falamos, você pode ver que algumas das vezes quando a gente vai comer um alimento a quantidade dele é maior do que a gente comporta, que dá um aumento aqui no esôfago, a gente sente, deve fazer uma força maior para essa comida descer. É o quê? A gente ativa esse movimento de peristaltismo
para que a comida desça. Então, no estômago, lá é onde estão as nossas enzimas. Várias enzimas, algumas começam a ação na boca, mas outras têm apenas no estômago, onde que vai haver a degradação desses alimentos. O estômago, ele é um órgão no qual ele é muito complexo. Por quê? No piloro, ali perto do piloro, no âncrogo pilórico, é onde concentra a maior parte das enzimas. Igual que a gente tem azia, ou tomam aquele remédio. Qual é o nome do remédio? Omeprazol. Por quê? Porque o ácido que concentra ali das enzimas, ele está tão forte pela ausência de alimento que queima. E aí você precisa fazer o uso do medicamento para poder diminuir essa queimação. E ali também ficam as bactérias. Porque tudo que a gente consome tem um certo nível de bactéria. Nada que a gente consome é puro. E ali no estômago ele tem um pH que ele é capaz de é capaz de neutralizar esses antígenos, tá? E aí o estômago ele é dividido em fundo e corpo. E a parte pilórica. Então, nós temos ali, do fundo, nós temos a incisura cardíaca, que é a H-cárdia. Temos a curvatura menor, a curvatura maior, a incisura angular, o âncrogo piloro, onde vai fazer uma força maior de peristaltismo para que o alimento saia do estômago e vá para o intestino. A parte pilórica, onde eu falei que ficam as enzimas. E temos onde que já liga no duodeno. Então, aqui tem um fundo aqui. Por que tem algumas pessoas que têm refluxo e que quando comem demais dá até para sentir o estômago estufado? Porque elas enchem além da capacidade. Tem esse fungo aqui, esse fungo ele não deve ser utilizado, ele não deve ser totalmente preenchido, ele precisa ter esse espaço. Aí as pessoas comem demais, maus hábitos, e ele ocupa esse fundo. Ocupando esse fundo, tende a distender o estômago. E quando a pessoa deita, aqui em cima na incisura cardíaca, na cardíaca e na cárdia, que é a ligação do esôfago com o estômago, está vendo que ele não tem esse movimento, não tem músculo, não tem muito músculo. Aqui no piloro tem, mas ali não. Então, se a pessoa deitar e comer demais, igual quem tem pessoas que têm refluxo, é isso que acontece. É que o alimento, tem muito alimento aqui e ele está tentando digerir, que quando a pessoa deita, esse alimento ele tende a voltar, porque está cheio demais o estômago. E aí eu tenho uma foto mais bonitinha, qual dá para você ver exatamente aonde que o estômago ele libera o alimento através do piloro para o intestino delgado, que está isso mais claro. E o intestino delgado, ele tem uma microvilosidade, tanto o intestino delgado quanto o intestino grosso. Essa microvilosidade, ela permite que os nutrientes sejam captados. Aqui também nós podemos ver que o intestino delgado ele é mais fino, ele parece uma linguiça de frango. E já o intestino grosso, ele tem vários nódulos. Por que desses nódulos? Esses nódulos, ele permite que a comida seja mais constrita, já tenha que tirar tudo que tivesse que tirar, tirar do intestino delgado, e quando chega ali no intestino grosso, ele já está encaminhando para ser jogado fora.
Então, as estruturas, eu falei as microvilosidades, a parede do intestino delgado, ela tem, tá vendo? Várias vilosidades, pregas. E essas pregas, cada prega dessa nós temos uma artéria, uma veia e um vaso linfático. Porque a artéria é que leva os nutrientes, que passa para o coração, ela que leva os nutrientes para todos os lugares. E a veia, ela faz o quê? Ela tira tudo, todos os componentes tóxicos do nosso corpo e joga ali para ser mangado e descartado. E aí algumas enzimas que a gente encontra no nosso corpo e a função de cada uma delas. Então, vamos lá. A primeira, que é a amilase, salivar, gente. Pelo salivar, a própria origem é o quê? Na boca. E qual que é o substrato principal dela? É amido. Amido em maltose. Transforma amido em maltose. A pepsina, que tem muito no estômago. Ela é uma proteína, transforma proteínas em peptonas. Que é isso? A proteína, ela tem vários componentes. Então, eu preciso quebrar esses componentes em peptonas, que são partes menores, para que meu corpo possa usar. Amilase pancreática. Eu tenho no pâncreas e transforma também amido em maltose. Lipase. Ela transforma o quê? Ela transforma gordura em ácidos graxos e glicerol. Tripsina. Ela transformando proteína em peptonas. Quimiotripsina. Ela transforma proteínas em peptonas. Aminopeptidases. Eu tenho no duodeno, que é o quê? É quando eu já transformo as peptonas em aminoácidos. Porque eu tenho que quebrar em partículas menores para que o meu corpo ele tenha condição de usar todos esses nutrientes. Então, proteína é como se fosse uma fórmula grande. Uma fórmula grande. E dessa fórmula grande, eu preciso reduzir para uma menor e depois uma menor ainda, para que o meu corpo ele tenha capacidade de absorver isso no meu corpo. Então, temos aí também a lactase, que transforma a lactose em galactose e glicose. Vamos estudar mais essas enzimas em bioquímica, que é literalmente enzimas, tá? Então, o que é um sistema porta-hepático? Lembra que eu falei que o fígado fica ali escondidinho, o pâncreas fica escondido debaixo do fígado. E o que é o fígado? Qual que é a função do fígado? A função do fígado é sintetizar todas as proteínas. Tudo. Ele é de síntese. Então, tudo que eu for consumir vai ser sintetizado no fígado para mandar para todo o corpo. E como que ele sintetiza isso? Levando através do sangue. E aqui a gente tem um, um sistema no qual nos permite entender como que acontece o irrigamento desse sistema e como os nutrientes eles são levados para o restante do corpo. Então, aí no estômago, nós temos a gástrica esquerda e a gástrica direita, que liga nos dois lados do estômago. Só que a gástrica direita, além dela ligar no estômago, ela liga no baço e depois ela muda de nome. Ela muda para a esplênica, onde que ela insere no pâncreas. Por que isso? O pâncreas, ele também é responsável por armazenar nossas enzimas e ele é responsável também um pouco sobre a insulina. Então, aquelas pessoas que têm deficiência com degradação de açúcar, o
pâncreas vai estar ajudando ali a degradar, a enviar insulina e degradar aquele excesso, porque o corpo ele tem energia. O corpo ele tem energia através de ATP. Isso gera energia. Isso gera energia através de quê? De glicose, proteína e gordura. Mas eu vou falar isso mais para frente. Mas o que a gente mais usa como energia é amido e glicose. Aí quando eu não tenho esses, aí eu utilizo gordura, depois de gordura, em último caso, as proteínas, porque as proteínas são encontradas no músculo. Mesentéria, e temos ali a mesentéria anterior, inferior, umbilical e mesentéria superior. A mesentéria superior, ela que irriga todo o intestino delgado. Então, aí, nós vamos ver aí como que funciona a irrigação e como que ele passa para esses nutrientes no corpo. Então, temos aí de verde, que a gente já sabe que é a... Nós temos o pâncreas. Acima do pâncreas, nós temos aqui é só não, a gente não tem isso, tá? Que aí é um tumor pancreático. Esse aqui é só uma imagem que eu peguei que mostra bem o pâncreas. Temos o pâncreas. Do pâncreas você vê que está ligado o ducto biliar, que liga na vesícula biliar. E a vesícula biliar, ela está ligada no fígado. Tá vendo que o fígado ele é dividido em duas partes, esquerdo e direito. Uma curiosidade para vocês: o fígado é o único órgão que se regenera, o resto não se regenera. Por que ele tem essa capacidade de regeneração? Porque ele consegue sintetizar muitos nutrientes para ser mandados pelo corpo. E aqui nós vemos aqui as veias, né? A mesentérica, e essa veia do sistema porta que vai pegar tudo que foi processado ali no fígado e enviar para todo o corpo. E podemos ver também a parte onde que o pâncreas ele se liga ao intestino delgado. Por quê? Tá vendo essa voltinha que tem aqui, essa voltinha que tem bem no comecinho? É um músculo, e esse é o que? O piloro. Aí, o estômago, tá? Eles retiraram o estômago para a gente ver melhor o pâncreas. Então, aqui a gente tem o piloro envia comida aqui para o intestino delgado. Tá vendo que ele tá cheio de pregas no intestino delgado? É por onde vai passar a comida. E nesse ponto aqui, onde tem um encontro do ducto biliar, é onde joga a vesícula biliar, joga as enzimas para degradar a gordura. Então, quando eu como uma comida muito gordurosa, a vesícula é responsável por despejar ali as enzimas para que possam fazer o processo de digestão, degradar, e para que essa gordura não passe para o corpo, não seja em excesso, que ela seja usada o que precisa e o restante descartado. E aí eu deixei uma imagem só do pâncreas para a gente entender como que é dividido o pâncreas, qual que é a função dele, tá? Então, o pâncreas, ele é dividido em cabeça, corpo e cauda. O corpo, né, é a parte do meio, a cabeça, ele tem parecendo uma cabecinha mesmo, o restante é a cauda. Nós temos o ducto pancreático,
por onde acontece a irrigação e envia as enzimas. Nós temos ali, na parte de cima, temos a pápila duodenal menor e a pápila duodenal maior. Nós temos o ducto de acessório pancreático e temos também o quê? Temos o duodeno, que é esse que está passando aí, para ir para onde? Para ir para o intestino delgado. E aí eu deixei uma planilha para a gente entender melhor o que cada coisa, o que cada órgão faz, tá? Então, quais são os órgãos anexos do sistema digestório? São as glândulas salivares, o dente, a língua, o pâncreas, o fígado, a vesícula biliar. Aí nós temos o trato digestório. O que é o trato digestório? É a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. A boca é por onde entram os alimentos. Ele modifica com a saliva e a mastigação ajuda as enzimas para quebrar o amido e os demais nutrientes. A faringe é o tubo que liga a boca ao esôfago. A epiglote bloqueia a passagem do bolo alimentar para a laringe. Esôfago é o tubo longo e musculoso que ajuda no movimento peristáltico. Transporta o bolo do alimento até o estômago. O estômago ele fragmenta as proteínas e os lipídios através das pepsinas, onde que tem o suco gástrico, que temos ácido clorídrico, pepsina, lipase e renina. Temos um bolo, e ali forma um bolo alimentar, mas suco gástrico, nós temos o quê? A quimo. Então, até chegar no estômago, eu tenho o bolo alimentar. Mas quando chega no estômago esse bolo alimentar e junta com o suco gástrico, ele deixa de ser bolo alimentar para ser quimo, que é quando já começa um processo de degradação mais avançado desses nutrientes. Intestino delgado, absorção dos nutrientes, divididos em duodeno e íleo e jejuno, e tem onde que tem o suco gastrointestinal e suco pancreático, que é quando, é o que eu falei, quando eu recebo um grande número de glicose, meu pâncreas ele vai entrar em ação. Aqui no mais suco eu tenho quilo. E aqui tem aquelas pessoas que têm apendicite. Porque a apêndice é o finalzinho do intestino grosso. E esse, ele tem, como ele já está indo finalmente para excretar o alimento, ele tem muita bactéria. Então, pessoas que têm apendicite, que dá inflamação de apendicite, é que essas bactérias que estão ali, elas multiplicaram tanto e o corpo não teve como eliminar algumas, que ele acaba tem que ser retirado. E aí, ali nós temos a absorção do intestino grosso de água e químio, ele é dividido em seco, que é bem o comecinho do intestino grosso. Depois nós temos o colo, que temos colo ascendente e depois descendente. Temos a linha sigmoide, que é aquela linha que a gente percebe bonitinha no colo. E temos o reto, que é onde a gente já despacha o alimento. E é ali que acontece a formação e eliminação das fezes. Por quê? Porque ele já está nos finalmente. Tudo que ele tinha que ser absorvido, ele foi absorvido até o colo ascendente. Passou do colo ascendente, ele já não absorve mais. Ele já está formando e eliminando as fezes. E aqui eu deixei mais
explicado para a gente entender, para ver se realmente o que a gente entendeu. Então, ó, o sistema digestivo ele é formado por tubo digestivo, glândulas anexas. Tubo digestivo é formado por ânus, intestino grosso, intestino delgado, estômago, esôfago, faringe, boca. O estômago ele possui glândulas gástricas. O intestino delgado também possui glândulas intestinais, que vêm junto com as glândulas anexas, onde nós temos as glândulas salivares e o pâncreas, que segrega enzimas, são essas enzimas e o que cada uma decompõe. O fígado, ele possui a vesícula biliar, onde armazena a bile, que emulsiona e degrada os lipídios, são as gorduras. Mas e aí, o que a Bíblia fala sobre o sistema digestório? A Bíblia fala sobre isso. E aí nós temos lá em 1 Timóteo, ele fala: não bebais água só, mas uso de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aqui esse vinho é o suco de uva, fermentado. Por que ele fala assim, não beba só água, mas usa um pouco de vinho? Porque como o nosso estômago tem um pH para ele funcionar, tem enzimas ali, e as pessoas naquela época, eles consumiam uma comida que tinha não era higiênico, assim. Então, as pessoas, elas tinham frequentemente dores de estômago, diarreia, porque não tinham um sistema sanitário que a gente tem hoje. E aí, aqui em 1 Timóteo 5:23, ele fala que o quê? Para beber não só água, mas beber um pouco de vinho. Por quê? O vinho vai ajudar a equilibrar aquele pH para que o corpo ele possa absorver esses nutrientes. Em Mateus 5:17 e 20, ele ainda fala: não entendeis ainda que tudo que entra pela boca desce para o estômago e mais tarde é lançado no esgoto. Aqui ele já vem falando, já vem ensinando sobre o sistema digestivo. Olha que legal, porque ele fala, olha, tudo que entra pela boca vai chegar no seu estômago, mas que mais tarde, depois que seu corpo tem absorvido tudo o que ele precisa, vai ser lançado no esgoto, que é a parte final da digestão. Em Mateus 7,19, ele fala, porque efetivamente não entra em seu coração. Tá vendo? Porque efetivamente não entra no seu coração. Comida não chega no coração, mas sim no estômago, sendo digerido e depois expelido. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puro todos os alimentos. Então aqui ele mais uma vez deu uma aula para o povo sobre o sistema digestório, que a comida não ia para o coração, mas sim para o estômago. E depois de digerido, ele era eliminado. Interessante. A gente não para para pensar que a Bíblia, ela fala muito sobre anatomia e as demais matérias. Ela ensina qual que é o caminho como que o nosso corpo funciona, qual é o melhor funcionamento do nosso corpo. E essas foram 3 passagens que eu achei interessante e que falam sobre o sistema digestório. E aqui algumas referências. Sobre os trabalhos, vocês vão enviar por e-mail para mim, tá? Para me corrigir. O meu e-mail é jessicagmourão@gmail.com. Então, vocês enviam para mim para que eu possa corrigir. E assim, depois vocês vão fazer uma prova, tá ok? No mais, envie dúvidas para lá, caso vocês tenham. E muito obrigada. Até a próxima aula.